Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast com Brigadeiro. Leve alegria, leve brigadeiro com você. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a psicóloga Radicleide. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Andresa. É uma alegria a gente receber hoje uma psicóloga no nosso podcast para a gente bater um papo bem legal, né, sobre mãe que tem filhos atípicos em casa e que mãe que empreende. Vamos ver, né, o que a gente tem para obter de conhecimento hoje. Eu acredito que tem muita coisa legal. Então você que está nos conhecendo pela primeira vez, já se inscreve no nosso canal, deixa esse like no vídeo para nos ajudar a enganjar, para mostrar que nós estamos no caminho certo, que você está gostando do nosso conteúdo. Então, Radicleide, seja bem-vinda. Obrigada. Qual é a sua especialidade? Conte um pouquinho pra gente. Primeiro, né? De onde você é? Você é daqui mesmo, da região? Sim, eu sou da região do Jaraguá, na verdade. Eu tenho a formação em psicologia, fiz uma especialização em análise do comportamento aplicada e hoje eu faço outra especialização em saúde mental na Santa Casa de São Paulo. Ah, que legal. Então você atua nessa área há quanto tempo, mais ou menos? Desde 2018, que eu venho atuando como psicóloga mesmo, mas comecei a trabalhar com crianças atípicas, né, mais especificamente com o autismo, desde 2016, ainda na graduação. Interessante. E como que foi o despertar? Nossa, eu quero ir para essa área. Desde sempre você pensou nisso? Desde que eu comecei a faculdade, eu já tinha esse desejo de trabalhar, né, na parte clínica e tudo mais. E na época eu trabalhava numa grande corretora de seguros aqui em São Paulo. Então, eu recebi o convite, né, eu fiz um curso numa instituição grande aqui de São Paulo que tem um trabalho junto ao governo em cuidados com autistas. Então, eu recebi o convite para fazer uma entrevista e não pensei muito duas vezes. Deixei a empresa de seguros e fui trabalhar dentro do hospital psiquiátrico com cuidado com as crianças autistas. Que legal! E você pretende, então, seguir essa área? Sim, é uma área que eu me identifico bastante, né? Eu comecei trabalhando com as crianças. Com o trabalho com as crianças, eu percebi que as mães precisavam, né, de uma atenção que normalmente elas não têm, né? Os trabalhos são muito voltados para as crianças e as mães elas acabam ficando um pouco à margem. Então, de uns tempos para cá, eu comecei a me dedicar um pouco mais ao atendimento das mães. Um pouco com as mães, né? Interessante isso, é verdade, que às vezes foca muito no desenvolvimento do filho, né, para ajudar, mas a mãe também precisa de um cuidado ali, né? Sim, e normalmente elas precisam muito, porque elas são a base, né, de cuidados com as crianças. Sim, verdade. E quando eu falo da questão das mães, não necessariamente que tenha que ser a mãe que engravidou e que teve a criança, mas é aquela figura materna que é responsável pela criança, né? Sim. Pode ser a avó, pode ser a tia, Quem né? cuida, né? Exatamente. Quem está ali presente. E você chega a atender outros profissionais que trabalham com crianças autistas, por exemplo, num ambiente escolar? Tem pessoas que buscam ajuda? Sim. Assim, Eu faço orientação, né, para professores, para auxiliares de sala. Eu estive desenvolvendo um trabalho no município de Itapevi até o fim do ano passado, dentro das escolas, né. Tive essa oportunidade de fazer o acompanhamento de alguns professores, onde a gente fez ali um certo direcionamento básico para que a escola pudesse ir incluindo as crianças autistas. Legal. Acho que é interessante para o pessoal de casa, até para eu mesmo tirar dúvidas, acho que muitas pessoas pensam nisso, né? O que seria o autismo? Para explicar, né? Porque às vezes tem pessoas que falam assim, é uma doença. Não é uma doença. Isso eu sei que não é. Como que a gente pode explicar para uma pessoa que é autismo? Até para as mães que recebem esse diagnóstico. E às vezes ficam assustadas, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Sim. Você pode explicar um pouquinho pra gente, assim, entender o que seria o autismo? Tá. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que não é uma doença,
né? Quando a gente tem uma doença, a gente tem ali alguma medicação que a gente toma e tudo mais. Na questão do autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento. E quando a gente fala da questão do autismo, é a maneira daquele indivíduo existir no mundo. Não é uma doença que vai ser curada com medicação, né? E por isso as pessoas me perguntam, o autismo tem cura? Não, o autismo não tem cura. O autismo, ele tem tratamento porque ele afeta muitas áreas da vida, né? Principalmente as áreas que estão relacionadas às relações sociais das pessoas umas com as outras, né? Então, o tratamento, ele se baseia nessa questão da melhoria das relações sociais e do comportamento. Entendi, Radicleide. Eu acho que é interessante para a pessoa que está em casa também compreender isso. E tem vários tipos, né, de pessoas com autismo, não? Sim. Eu já percebi, assim, às vezes, em filme a gente vê, tem até maior desenvolvimento de inteligência, não? Consegue captar, às vezes tem mais memória, alguns são mais nervosos, tem essas diferenças. De fato, há uma diferenciação nos graus de autismo, né? Existem graus de autismo em que as crianças, né, são muito mais funcionais. Então, elas têm ali um nível de independência maior, elas conseguem ir ao banheiro, fazer as atividades do dia a dia, como pentear os cabelos, escovar os dentes, né? Sim. Se alimentar e tudo mais. E tem crianças que são mais dependentes, elas não têm essa autonomia, essa independência, né? Isso interfere na fala também? Sim, interfere na fala. Os estudos mostram que são basicamente 3 áreas que são comprometidas ali, né, principais. É o comportamento, a comunicação e a interação social. Então, a fala, ela está muito ligada a essa questão, né, da interação social e da maneira de se comunicar. Sim. Embora a fala por si só, ela não é a única maneira de comunicação, né? A gente tem culturalmente, essa sensação de que se não fala, não se comunica, mas isso não é verdade, né? Então, a gente tem métodos que nós utilizamos outras formas de se comunicar. Então, são métodos alternativos de comunicação. Legal. E tudo isso vai sendo passado para quem acompanha, né? No caso, a mãe, como você disse, uma tia, quem convive, né? Sim. De entender que aquilo não é o fim, né? Existem meios e maneiras de se viver. Exatamente. As crianças, até voltando a essa questão da fala, por exemplo, tem crianças autistas que falam muito bem. Tem crianças autistas que falam menos, tem crianças que não falam nada, tem crianças que têm fala, mas a fala não é uma fala funcional, é uma fala de repetição, que nós chamamos de ecolalia. Então, para essas crianças que têm a dificuldade de falar e comunicar o que elas precisam, a gente tenta inserir ali com o tratamento na psicologia uma maneira que ela possa se comunicar. Seja apontando para o objeto, seja com as figuras que representam o objeto, né? Encontrar meios, né? Eu fico pensando, né? Parece que hoje é mais crescente o número de autismo, mas sempre existia um número crescente, a gente que não sabia, ou algum fator faz com que tenha essa consequência de ser maior hoje? É curioso, porque hoje, de fato, o número de diagnósticos de autistas aumentou muito. É maior. Mas por quê? Não é porque hoje existem mais autistas, é porque hoje se conhece mais coisas sobre o assunto, né? Sobre o transtorno, né? Você citou agora há pouco que a gente costuma ver nos filmes, mas o que aparece nos filmes, na televisão, é basicamente as mesmas coisas. Sim. A gente vê aquele autista que não gosta de barulho, que não gosta de toque, que muitas vezes não sabe falar, é uma coisa meio que padronizada, né? E hoje a gente entende que o transtorno, ele abarca muitas outras coisas. Tem várias formas. Exato, que antigamente a gente não sabia. Então, automaticamente, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente enxerga quem estava à margem e não fazia parte do grupo, agora é classificado nesse grupo. Normalmente, a mãe vai identificar o que o filho pode ter autismo? A mãe, o pai, né, as pessoas que convivem. Com outro irmão, né? Tem muitas questões ali envolvidas, porque tem mães que têm um filho só, então não tem o parâmetro de comparação. Às vezes a mãe tem 2, 3 filhos e não consegue comparar justamente pela correria de muitos filhos. Sim. E vai ter aquela mãe que pode ser que ela realmente perceba alguma questão diferente e consiga. O grande número que eu recebo
em consultório, normalmente se fala que a escola identifica, às vezes, que alguma coisa está mais ou menos ali até mais destoando. Por conta da formação dos professores, né? Uhum. E é bem melhor descobrir isso com a criança ainda ali desenvolvendo, não é? Sim. Para conseguir trabalhar, se comunicar melhor com a criança, até para que não sofra tanto, né? Exato. O diagnóstico precoce, ele é muito importante. Há controvérsias em algumas linhas da psicologia sobre essa questão de colocar um rótulo na criança. Mas eu acredito que não é a questão de rotular a criança, mas sim você perceber que a criança, ela tem comportamentos ali que são comportamentos que não são esperados para aquela idade, e você já vai logo de cara intervindo naquilo. Então, se é uma criança que não olha, que não toca, quanto mais cedo você começar a tentar ajudá-la, melhor. Desenvolvê-la melhor. Exato, isso não significa que você rotulou o seu filho com uma coisa negativa. Significa que você é um cuidador, uma mãe, um pai preocupados Sim. com o desenvolvimento, e que você faria isso por qualquer criança, independente da tipicidade ou não. Sim. Hoje, então, como a gente tem maior conhecimento, né, sobre isso, é mais comum a gente presenciar, né? E até ter mais tranquilidade quanto a isso, né? Eu acho que mães que já ouvem do assunto, já veem que tem um tratamento, talvez ao receber um diagnóstico, não sofra tanto como talvez antigamente, que não tinha muitas informações sobre isso. Você que atende mães, assim, no consultório, como que você fala para a mãe, né, como que ela deve reagir? Para mães que estão nos assistindo e às vezes recebeu um diagnóstico recentemente, ou que talvez ainda vai receber, como deve ser a reação ao saber, nossa, eu tenho um filho, né, atípico, eu tenho um filho com transtorno. Como que a mãe deve reagir a isso? Eu entendo que seja muito difícil estar nessa posição. É uma posição delicada, né? A gente sempre tenta colocar que não se põe esse sentimento de desesperança que muitas mães relatam, né? As mães que eu atendo, elas com filhos de 4, 5, 6, 7, 10 anos, elas já receberam ali o diagnóstico em algum momento, e foi num momento que não se tinha tanta informação quanto hoje. Né? Então, isso é um pouco mais desesperador. Hoje em dia, a gente pensa na questão de vamos ter esperança. Né? Não se desesperem quanto a isso. A gente entende como é frustrante você ter o seu filho, descobrir que ele tem alguma questão ou de saúde, ou enfim, mas ele continua sendo seu filho, vai continuar sendo seu filho, e da mesma maneira como você daria o melhor se fosse uma criança típica, é necessário pensar na possibilidade e nos recursos que são possíveis a gente encontrar para dar uma vida boa para essa criança. Sim. Também, independente da condição dela, né? Então, eu sempre penso que não desistir do filho só porque recebeu essa notícia. Fica desesperançosa, né? Acabou tudo agora, né? Isso. É um sentimento que a gente compara muito com o sentimento do luto. Né? Eu fiz uma pesquisa no fim da graduação que falava justamente sobre isso. A mãe, quando ela engravida, ela tem... As pessoas costumam falar que venha com saúde, que venha. Sim. Com saúde. A criança nasce, o autismo, ele não é identificável, ele não é uma questão física. Você não olha e já imagina. Exato. Nós temos o caso, por exemplo, a síndrome de Down, ela é fisicamente perceptível. Sim. Hoje em dia, numa ultrassom, você consegue ver que a criança pode nascer com Down só pelas imagens. No caso do autismo, não. Isso vai ocorrendo quando a criança começa a se desenvolver. Então, a mãe tem ali aquela criança que muitas vezes foi desejada, planejada, e aí, conforme a criança vai se desenvolvendo, você vai percebendo que não está desenvolvendo como é a maioria das crianças, né? Sim. Então, isso pode causar um sentimento de luto pelo filho vivo, que é o sentimento de perda, né? Sim, como se tivesse acabado tudo, né? Meu Deus, e agora? Aquele filho que eu idealizei, agora se transformou em outra pessoa, né? Essa é uma ilusão que passa na cabeça das mães. Sim. E que contribui para essa falta de esperança, né? Mas é importante a gente entender que
continua sendo aquela mesma criança. E que não é o fim, que existe tratamento, existe solução. E hoje muitos meios, né, do que antes. Hoje tem muito trabalho com crianças autistas, né? Hoje tem até vagas, né, para autistas. Eu já vejo no shopping. Isso. Tem mais espaço para eles na sociedade também. Eles são mais vistos, agora incluídos, né? Antes não eram vistos, as pessoas não tinham conhecimento. E sofria até mais, porque às vezes dava o mesmo critério a eles e às outras pessoas que têm um pouco de desenvolvimento maior, não? Exatamente. Então fazia com que eles sofressem mais, né? Eu me lembro, eu tinha um amiguinho quando eu era criança e hoje eu sei que ele tem autismo, porque eu hoje tenho um diagnóstico, né? Hoje a mãe foi procurar, mas ele era, infelizmente, tadinho, muito judiado por nós, né? Por causa da falta de orientação dos nossos pais, né, da mãe não saber também. Então ele brincava com a gente, ele tinha um outro desenvolvimento que a gente não entendia, não respeitava, né, e a gente era tudo criança, então não éramos avisados, olha, o seu amiguinho, ele precisa de uma atenção diferente, você não pode falar assim com ele, né, e como você disse, né, existem vários meios do diagnóstico. Tem um autista que às vezes ele não tinha dificuldade com fala, mas ele tinha um desenvolvimento mais lento que a gente. Então, às vezes, a gente se estressava e brigava e batia nele. Então, olha... Judiação. Pois é, isso que eu falei, tadinho, era judiado por nós. Hoje eu falo, meu Deus, né? Eu me sinto culpada, às vezes, né? Coitadinho, o que eu fiz com ele? Mas eu vejo a falta de informação, né? Dos pais, de passar pra nós. Hoje já é diferente, eu cheguei a trabalhar em escola. Hoje é diferente, você já orienta os coleguinhas de classe a entender, seu amiguinho precisa de ajuda, você não pode falar assim com ele, você já entendeu, muito bem, agora ajuda seu coleguinha a entender também, né? Então, eu vejo isso na minha história, né? Eu lembrei dessa situação, desse vizinho, na época que ele morava perto de casa, a gente brincava na rua, hoje eu sei que ele tem autismo, mas olhando assim pra história dá pra perceber que realmente ele tinha... que precisava de uma atenção maior, de um cuidado maior. Ele repetia muito na escola, entendeu? Então, às vezes, poderia sofrer bullying por causa disso, né? Por causa de ter atraso, achar que, por exemplo, você é burro. Não é. Ele só tem um desenvolvimento diferente, precisa de uma ajuda para isso. Exato. Porque tem autistas hoje que se formam, na verdade, que fazem faculdade, que se desenvolvem e trabalham normalmente como outras pessoas. Ela só precisa seguir esse caminho, né? Ser auxiliada para seguir o caminho correto, não, Redclave? Sim, os graus mais leves, né, do autismo, que a gente fala ali muito do Asperger, né? Eles têm um potencial muito grande para fazer inúmeras coisas, se formarem, né, até constituírem famílias. Sim. Eu atendi esses tempos atrás uma criança que o pai dele só que o pai dele era um grau muito leve, então era quase imperceptível. E como que identifica assim no adulto? Como que seria o diagnóstico para um adulto? Normalmente, a gente faz a observação. É assim, o diagnóstico, especificamente, só quem dá o diagnóstico é o médico. Né? Então, o psicólogo ele não diagnostica, não faz diagnóstico de autismo. Mas a gente faz avaliações e qual é a coisa principal? É observar o comportamento da pessoa. Né? Então, quando chega uma criança, às vezes ela já veio do psiquiatra ou do neuro com um laudo, né? Do neurologista com um laudo. Muitas vezes não, vem primeiro para o psicólogo, porque, né, acha que passaria ali primeiro pelo psicólogo, então a gente faz toda uma observação de como que é o comportamento daquela criança, de como que ela responde às demandas, algumas demandas que a gente passa, e uma parte muito importante que é a entrevista com os responsáveis, né? Porque a criança independente, ela não vai saber se expressar direito. Sim. Mas os responsáveis, eles vão me dizer como que é o comportamento em casa. Tem pais que já filmam ali determinadas coisas e já levam para a sessão para mostrar como é. Então, a gente faz ali aquele apanhado das informações que vai dizer tudo que a gente observou. Sim. Aí, depois encaminha para o médico. Aí o médico vai fazer a parte dele também, que é fazer a observação, fazer a entrevista, ler como que a gente fez as avaliações em consultório, e aí ele faz o diagnóstico, para sim ou para não, né?
É tudo um acompanhamento, né? Isso. Para uma mãe, você recebe muitas mães, né? Pode dizer essa realidade. Ela consegue conciliar o trabalho com cuidar de um filho autista? Sim, eu tenho muitas mães, inclusive, que trabalham fora e têm a criança com autismo, né? A gente costuma, claro, dizer que não dá para colocar todo mundo no mesmo barco. Sim. Como né? isso, como o autismo ele se desenvolve de maneira individual para cada criança, não o desenvolvimento não é igual para todas as crianças, assim como as necessidades que as crianças vão ter também não são as mesmas. Né? Então, enquanto eu tenho uma mãe que consegue trabalhar fora tranquilamente, porque a criança é tranquila, pode ser que a mãe de uma outra criança que não seja tão tranquila não consiga, né, nesse primeiro momento. Então vai depender de situações, né? Da própria mãe avaliar, mas também da mãe não desacreditar, né? Porque às vezes ela pode ter a possibilidade de trabalhar, não que seja uma obrigação, a mãe tem que trabalhar, ela tem condições de ficar em casa, muito melhor, dar atenção ao filho. Mas suponhamos que ela precise trabalhar junto com o esposo dela. Ela não rotular, né? Não posso de jeito nenhum. Sim, né? Faz parte do instinto que muitas mães têm ali com a sua cria, né? Então, sempre que há uma necessidade, eu largo tudo para proteger. Sim. A criança, né? Isso significa que muitas vezes algumas decisões elas são precipitadas. Porque é como você falou, se recebe o diagnóstico, muitas vezes aquela mãe ela não tem um suporte quando ela recebe, para entender que aquilo não é uma doença, que vai precisar sim fazer muitas adaptações para aquela criança. Ela teve informações erradas sobre aquilo, né? Informações erradas também, que hoje em dia nós temos a internet disponível. Sim. E é ótimo que a gente pode pesquisar muita coisa, mas infelizmente muita coisa não é aproveitável. Sim, às vezes vai pesquisar e acha que o filho tem tudo aquilo, às vezes não tem nada. Às vezes não tem. Então, quando a gente fala dessa questão da mãe que trabalha fora, né, vou colocar novamente, a mãe, eu estou me referindo à figura materna. Sim. Né? Quando a mãe pensa nessa questão do trabalhar fora, o que é importante? É ela avaliar as condições que ela tem que permitem com que aquilo seja feito. Né? Às vezes, infelizmente, por conta desse desespero inicial, é comum que a mãe entenda que só ela consegue cuidar daquela criança. Então, por mais que existam leis que a criança autista ela pode frequentar a escola, ela tem o direito de frequentar a escola, às vezes tem mães que preferem não mandar. Por quê? Porque tem medo de coisas como essa que você me citou, dos amiguinhos não entenderem, não receberem bem. Sim. Só que hoje nós já estamos num nível na sociedade que as pessoas têm maior conhecimento. Sim. Então, se o seu filho ele tem o direito de ter a vaga na escola, leve o seu filho para a escola. Converse com o professor, explique quais são as maiores dificuldades. É importante que isso aconteça. O trabalho é feito nas escolas para que as crianças hoje em dia entendam quando a gente tem um amiguinho Sim. que se comporta de maneira diferente. E para a criança autista, é muito positivo que ela conviva com todas as outras crianças. Até pelo próprio desenvolvimento dela, né? Exato. Então, nós temos instituições, como a instituição que eu trabalhei, por exemplo, que só atende crianças autistas. Né? Não é ruim, isso é ótimo, né? Tem todo um acompanhamento. Mas é importante que aquela criança autista, ela conviva com crianças que não têm autismo. É importante, Sim. porque aquilo faz com que ela se desenvolva com as demandas gerais do mundo. Vendo o que o amiguinho está fazendo. Exato. Uma das formas mais eficazes de aprendizagem é a observação. E depois da observação vem a imitação. A prática. Né? Então, por exemplo, lá em Itapevi, na escola, tínhamos um caso do menininho que, num primeiro momento, ele não acompanhava, mas depois, ele vendo a turma indo, sentando no refeitório e comendo, ele fazia igual. Fazia igual. Né? E isso é muito comum. Só vai ser instigada a fazer aquilo, né? Exato. Então, é importante. E voltando um pouco dessa questão da mãe trabalhar fora, é interessante, né? É lógico que talvez muitas não consigam manter ali aquele emprego formal de carteira assinada, Sim. batendo ponto e tudo mais, mas eu percebo que existem mães que conseguem conciliar essa parte do emprego mais formalizado e muitas mães, elas procuram a questão dos trabalhos alternativos. Em casa. Em casa. Trabalhar em casa e conciliar com o cuidado do Exato, filho, né? Por conta da flexibilidade de horários,
por conta até um entendimento melhor da pessoa que está acima de você, né? Por conta o conforto de estar ali acompanhando aquela criança. Então, quando nós pensamos na possibilidade de uma mãe trabalhar fora, o que a gente normalmente orienta em consultório? Que ela faça ali, muitas vezes, um planejamento por escrito. Legal. Né? O que é muito importante para uma mãe nesse momento é descobrir quem é a rede de apoio dela. Né? Quem é minha rede de apoio? É minha mãe, o meu pai, o meu esposo, meus irmãos, porque se você tiver uma rede de apoio, é claro que facilita. Sim. Né? Então, uma das mães que eu faço acompanhamento terapêutico com ela, o esposo dela, eles têm ali o horário que a criança vai à escola, ela trabalha um pouco mais longe, então o esposo divide ali um pouco essa questão do tempo. Sim. E é justo que se faça isso, né? Por mais que a gente tenha culturalmente essa questão de, a mãe é que tem que cuidar. Não, o pai também tem que cuidar. Tem que ter presente, né? E às vezes a gente recebe ajuda de amigos, recebe ajuda das nossas mães, das vós, das crianças, dos avós e tudo mais. Então, quem é minha rede de apoio? É importante identificar isso. Sim. Depois que se identifica quem é minha rede de apoio, o que essa rede de apoio pode fazer por mim? É levar a criança no médico, se precisar. Legal. É acompanhar numa terapia, se precisar. Saber com quem contar, né? Saber com quem contar, e isso traz uma certa tranquilidade para essa mãe que vai trabalhar fora. Sim, pra até cuidar de si mesma, né? Exato. Porque às vezes a mãe se anula, não, Radicleide, às vezes ela esquece de si mesma, né? Ela acha que pronto, acabou, só preciso cuidar do meu filho, ninguém pode cuidar, às vezes pensa nisso, né? E até retarda talvez o desenvolvimento desse filho, como você disse, às vezes não quer levar à escola porque tem medo, né? Não quer deixar com outra pessoa, e às vezes com outra pessoa tem casos e casos, né? Por isso que é bom ter um acompanhamento. Claro. Pra saber, não tem como a gente falar que todas as mães têm que fazer isso, né? Mas as possibilidades, né? Para que ajude o desenvolvimento, para que ajude também a saúde mental dos pais que cuidam daquela criança, né? Para não se sentir sobrecarregado ou injustiçado, porque isso não é uma coisa comum que acontece, é normal, né? E não é o fim do mundo, existe como viver, né? Exato. Continuar vivendo a vida, sendo feliz, levar essa alegria para a criança, né? É isso mesmo. Eu costumo dizer que existe vida após o diagnóstico. Sim. Né? Você não tem que se trancar em casa e tudo mais por conta disso. É claro, como você falou, tem casos e casos, mas todos os casos, eles podem passar por uma análise para tentar descobrir aonde eu tenho mais possibilidade de fazer coisas por mim, aonde eu tenho que dedicar ali um tempo, né, para o filho, aonde eu não posso escapar, tem que ser eu para fazer aquilo. Então, ninguém romantiza esse processo. Não é uma coisa romantizada, é uma coisa difícil. A gente sabe tem os desafios, como que é angustiante, né? Vai se passar ali por um processo adaptativo que muitas vezes é doloroso para todo mundo, mas é uma coisa que ela está aqui na nossa frente. E a gente tem que lidar com ela. Então, se é para lidar com ela, vamos tentar lidar da melhor maneira possível, oferecendo uma qualidade de vida boa para a criança e recursos para que ela se desenvolva, mas a gente não pode esquecer de quem cuida. Sim. Quem cuida... É importante, né? Quem está ali também precisa estar saudável, precisa estar bem. Precisa. E quando a gente fala, a mãe ela vai deixar a criança na escola, depois o pai que vai pegar, ou a avó que vai pegar. É importante que a mãe ela se enxergue como uma mulher independente do filho. Né? Eu entendo que a maternidade ela desperta ali aquela vontade de segurar a cria e não soltar nunca mais para algumas pessoas, mas é da natureza, né? Materna. Ao invés disso ser benéfico, acaba não sendo. Às vezes. Porque se você coloca como condição que o seu filho não fica com mais ninguém, só fica com você não está fazendo mal só para você, está fazendo mal para ele também. Porque em algum momento ele vai precisar interagir com outras pessoas. Né? A escola ela tem esse papel muito forte da interação social com outras pessoas que não seja só a família de dentro de casa. Isso tem que acontecer, é benéfico, é positivo. Para incluir a criança na sociedade. Sim, né? E faz parte. Muitas vezes, nesse processo de adaptação na escola, por exemplo, a mãe ela está sofrendo e o filho está lá brincando. Né? É preciso dar essa chance. Sim.
né? Então, é claro que tem ali um tempo de adaptação também. Às vezes a criança nos primeiros dias vai para a escola chorando, ou em algum momento vai chorar, assim como eu chorava, assim como provavelmente você chorava. Eu berrava, eu não queria ir para a escola. Mas isso faz parte do desenvolvimento. É um processo de adaptação, né? Que é um novo, é um diferente. Eu acho que é muito importante isso para uma mãe que recebe o diagnóstico, ver a rede de apoio, ser acompanhada, ver o melhor meio, né? E continuar vivendo a sua vida, né? Com esperança, com alegria, né? Com fé, não se desesperar, que às vezes isso pode piorar, né? O pensamento pessimista, né? Se entregar para tristeza ou viver o luto eterno, né? Viver o luto eterno. Sim, não é levantar a cabeça, né? E, não, é meu filho, não vai deixar de ser meu filho e tem soluções. Sim. Radicleide, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom. Foi um prazer. Vai ter que encerrar. Tá bom, foi um prazer. Eu acredito que quem tá em casa deve ter gostado bastante do assunto e deixa o seu contato, como que pode saber mais. Você tem uma clínica, isso? Eu atendo pelo Instituto Diferentemente, em Itaquaquecetuba, né? Vocês podem seguir a página, se quiserem, que é o IDM, Instituto Diferentemente. Atualmente eu ando fazendo atendimento online com algumas mães. Então, quem é de longe também pode ter acesso. Se gostou, né, tá assistindo o podcast e quer tirar mais dúvidas com você, pode entrar em contato. Pode entrar em contato ou na minha página lá no Instagram também, que é Radicleide Arruda, só isso. O nome é um pouquinho diferente, mas eu tô lá também. A gente coloca lá na descrição para ajudar vocês, tá? Para vocês procurarem, né, quem desejar saber mais, procurar sobre. Eu já tá identificando, às vezes tá acompanhando seu filho, ver, nossa, eu queria... Será que meu filho tem ou não tem? Quero ajudá-lo, né? Busque ajuda, né? Você não tá sozinha, não se desespere também. Tenha esperança, né? Você não tá sozinho, você pode contar com pessoas ao seu redor. Então, a gente deseja tudo de bom para você. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. Não deixe de deixar o seu like, deixa um comentário aí também o que você achou sobre esse assunto. Tinha coisa que você não sabia, né? Se inscreva no canal e até o próximo podcast. Leve alegria, leve um brigadeiro com você.